Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida. O físico hoje, por várias revisões sistemáticas, meta-análise, a gente sempre vai pender para o combinado, ou seja, aeróbico e força numa mesma sessão, certo? Isso já está determinado aí na literatura e na nossa prática também. A gente vê muito isso lá no Doce Vida, que com certeza, quando a gente faz os dois juntos, a gente tem uma queda maior da glicemia, a gente tem um ganho, né, de força, um ganho de habilidades motoras muito melhor, capacidade cardiovascular, do que só isoladamente um ou outro, certo? Isoladamente, eles também funcionam, eles também vão diminuir a glicemia, mas quando eu coloco os dois, essa diminuição, ela é muito maior, certo? E na prática, o que a gente tem hoje, então? E que a gente vê isso muito até com pacientes obesos, por exemplo. Quando o diabético chega na tua academia, né, teu aluno personal, teu aluno da academia, com a glicemia um pouco mais alta, entenda, um pouco mais alta, não acima de 250, certo? Dentro de uma margem que eu possa prescrever, 230, 220, o ideal é que a gente inicie essa sessão de exercício com o aeróbico, porque já foi provado que o aeróbico provoca uma queda maior nessa glicemia, certo? E depois, no segundo momento da aula, você coloca ele num treinamento de força. Se ele chegar com a glicemia um pouco mais baixa, certo? E também não entendam mais baixa como uma hipo, mas ele chegou lá com 180, 160, você pode iniciar essa sua sessão de exercício com o exercício de força, o treinamento de força, e depois você vai para o aeróbico. Por quê? O treinamento de força, diferentemente do aeróbico, ele vai lançar mão aí dos hormônios contrarreguladores, adrenalina, noradrenalina, que vai elevar essa glicemia. Então, se ele já chega com ela um pouco mais baixa, é ideal, porque daí eu controlo essa glicemia e venho com o exercício aeróbico. Aí ele sai do exercício normoglicêmico. Ele não sai nem hipo e nem hiper, né? Ele sai como a gente realmente gostaria que ele saísse. Além disso, por exemplo, a gente tem a prescrição do HIIT para o paciente diabético, inclusive com revisões sistemáticas do HIIT para diabetes. O HIIT, ele é indicado, certo? Desde que, eu sempre falo para meus alunos que não existe exercício errado, existem pessoas para determinados tipos de exercício. Então, se eu tenho um diabético tipo 1, com 20 anos de idade, sem nenhuma complicação crônica da diabetes, que já é treinado, isso é extremamente importante, ele não é sedentário, eu posso tranquilamente dar um protocolo de HIIT para ele, certo? Agora, se eu tenho um diabetes, como é a maioria lá dos nossos Doce Vida, né? Mais de 10 anos de diabetes, com complicações crônicas, como retinopatia, né, que atinge a visão, neuropatias, doença cardiovascular, ele tem, mais, como eu falei, mais de 10 anos de diabetes, é obeso, né? Já tem um problema cardíaco, não coloque ele no HIIT. Nós temos outros tipos de exercício para esse diabético, certo? Então, é o que eu sempre falo para meus alunos, olhe para o seu aluno, veja as condições clínicas que ele te apresenta, conheça a patologia que esse teu aluno tem, e aí sim você vai prescrever com mais segurança, certo? Diante disso, né, o aeróbico resistido, a gente já está consagrado, o que a gente tem de prescrição nova, entre aspas, né, porque para a gente não é novo, mas para a da medicina é um pouco mais novo, é o trabalho de flexibilidade e equilíbrio para o diabético, certo? Então, nós temos lá flexibilidade. O diabético, ele perde mais flexibilidade do que nós perdemos. Nós perdemos flexibilidade com o passar dos anos, isso é um efeito do envelhecimento. Claro que quem é treinado perde um pouco menos, né, mas a gente sempre vai perder, mesmo treinado. O diabético, ele perde mais. Por quê? O excesso de glicose se adere à cartilagem e colágeno, fazendo com que eles percam a mobilidade articular. Então, eles têm uma tendência mais a ter tendinites, por exemplo, e perder mais essa flexibilidade. Então, um trabalho de flexibilidade dentro dessa sessão lá, que eu fiz o aeróbico, que eu fiz o resistido, né, o de força, é fundamental para o paciente diabético. E não é aquela flexibilidade, sabe, Marcos? Eu fazia assim, ó, uma aqui deu, pessoal, vamos lá, acabou. Não, é gastar tempo mesmo, um trabalho de flexibilidade para esse paciente, certo? Eu gasto lá no Doce Vida, a gente gasta aí de 20 a 30 minutos de 15 a 20 minutos fazendo um trabalho de flexibilidade no início da aula, certo? A outra questão que está sendo muito discutida agora é o equilíbrio, né? Porque a gente sabe, principalmente no paciente diabético idoso, ele perde muito equilíbrio já pelo processo de envelhecimento, a gente sabe disso, mas também porque ele tem retinopatia, esse diabético que diminui a visão, isso, né, leva ele a ter perda de equilíbrio, e ele tem neuropatia periférica também, que leva a ele perder esse equilíbrio, porque tem dificuldade na própria marcha, né, na caminhada,
E também ele tem um problema, uma miopatia diabética, que o excesso de glicose afeta a função do músculo. Ele não tem só uma sarcopenia, ele não perde só massa muscular, mas ele perde a função muscular também, certo? Por isso que leva ele a perder esse equilíbrio. E a gente sabe que um idoso, né, perder o equilíbrio, né, ter uma queda, e isso é extremamente grave, ainda mais se tiver uma doença crônica aí, como a diabetes. E como a gente está na época da pandemia, né, são exercícios que eu aconselho muito hoje para os diabéticos que estão em casa, né? Apesar que a nossa preocupação é esse diabético que não está medindo a glicemia, que às vezes não está tomando a medicação correta, porque não está indo ao médico para ajustar essa medicação, e também, principalmente pela glicemia que ele não está medindo em casa, tá? Então, muita cautela quando você for falar de exercício com diabéticos agora que estão em casa sozinhos, sem a nossa orientação, tá? Então, e o equilíbrio é muito fácil, né? Se ele tiver um degrauzinho em casa, né, e ele fizer só subir e descer esse degrau, ele já vai melhorar muito o equilíbrio, né? Só ele ficar numa perna só, ele já vai melhorar muito esse equilíbrio, né? A gente fez pequenas mudanças no nosso protocolo lá do Doce Vida, com aquela colocação da escadinha, né? Aquela escadinha que fica no chão, eles melhoram muito o equilíbrio, certo? E isso traz uma qualidade de vida para eles, uma independência, inclusive de muletas. Nós temos uma diabética que eu sempre falo no Doce Vida, que ela esqueceu a muleta dentro do ônibus. Ou seja, não precisou, né? Se ela esqueceu, ela não está precisando mais, né? Porque ela me ajuda muito na qualidade de vida dela. E outro exercício que eu chamo de exercício, e às vezes não está dentro dos nossos protocolos de educação física, é o relaxamento, certo? Inclusive, a gente já publicou um artigo mostrando o efeito agudo do relaxamento. Porque lá no Doce Vida, a gente acaba tendo que adaptar, evidentemente, como eu falei, em cima das glicemias. Então, às vezes, tem um diabético com a glicemia muito alta ou muito baixa, ou teve uma hipoglicemia na noite anterior, ou ele está com uma dor localizada, certo? A gente não coloca ele no protocolo normal, ele vai para o relaxamento, que a gente fala que é o quarto protocolo. Aeróbico, força, né, que a gente tem lá, o combinado e o relaxamento, certo? Então, ele vai direto lá para o relaxamento. E a gente começou a perceber que ele tinha uma queda muito grande da glicemia. Agora, novamente, é 30, 40 minutos de relaxamento. E o nosso relaxamento ele é baseado nos princípios do Pilates, certo? Então, a gente fez esse relaxamento e a gente começou a perceber que eles tinham uma queda muito significativa dessa glicemia. Tão significativa, né, que colocando lá a estatística, a gente viu realmente que tem uma queda estatisticamente significativa dessa glicemia. Então, o exercício de relaxamento, ele funciona justamente nesses momentos, né, que eu não tenho um controle tão bom da minha glicemia, ou que eu não sei como está a minha glicemia, ou porque eu não tenho fita em casa para medir, não tenho glicosímetro. Então, eu vou lá, vou para o meu quarto, coloco a musiquinha, me deito um pouco, certo? O importante é não dormir, tá? Se dormir, aí não vale. Mas eu tento me desconectar de tudo que está acontecendo, principalmente agora. Por que isso? Inclusive, fisiologicamente, a gente pode explicar isso também, né? Quando eu tenho controle do estresse, eu estou diminuindo os hormônios controrreguladores, adrenalina, noradrenalina, cortisol, que são hormônios que vão aumentar a glicemia. Então, se eu consigo diminuir essa ansiedade, né, esse estresse, eu consigo também diminuir essa glicemia. Então, nessa época que eles não estão podendo sair de casa, ir para academia, por exemplo, né, ir para o Doce Vida, a gente tenta dar orientações, na verdade, em relação a esses exercícios, como equilíbrio, flexibilidade e de relaxamento, certo? Nesse momento, eu não recomendaria, não gostaria de prescrever nem aeróbico e nem de força, porque a gente não tem um controle maior, principalmente sobre as glicemias desses diabéticos. E como eu falei, eles não costumam medir essa glicemia em casa, a maioria, pelo menos, né? Que são pacientes de SUS, que dependem, né, de receber esse material do SUS. Então, a preocupação é justamente ele não ter uma hipoglicemia após o exercício físico, e a gente sabe, pelo efeito EPOC do exercício, que ele pode ter essa hipoglicemia até 48 horas após o exercício físico, né? E não é o caso de todos, mas nós temos alguns diabéticos, inclusive, que moram sozinhos, né? Então, nessa pandemia, sozinho, fazer um exercício que provoca uma hipo sem ele perceber, muitos são assintomáticos, né? Não percebem os sintomas da hipo, isso pode ser um agravante. Então, em vez de eu estar ajudando, eu vou estar piorando. Ao mesmo tempo, a gente entende muito bem, e acabei de falar, né, no início da nossa conversa, que o exercício físico ele é fundamental no controle da diabetes. Então, a gente precisa adequar
a gente precisa ajustar esse exercício físico para que o diabético, nesse momento, ele tenha os benefícios, certo? Mas também que ele não tenha malefício aí nesse meio, né? Que a gente possa prescrever de uma forma adequada e segura. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.